Bom, pessoal, então, boa noite a todos. No nosso estudo, nós havíamos parado contando a vocês esta história de ação e reação, o caso de Adelino. E tínhamos visto que existe, na realidade, apesar de haver um plano que nós fazemos no plano espiritual para reencarnarmos, e nesse plano ele consta ah, as provas e as expiações que a gente vai fazer. Existe uma flexibilidade disso na medida das atitudes que a gente tem enquanto na Terra, né? Então, quando nós temos boas atitudes, nós podemos, como Adelino fez, aliviar a nossa carga de sofrimento e trocar as dificuldades pelo trabalho no bem. Então, Adelino angariou muitos amigos espirituais, inclusive convertendo ex-inimigos em trabalhadores, né? E ele veio com um karma de uma doença na pele e ele pôde aliviar isso. Mas também o Adelino não fez pouco, né? Quem se lembra, ele adotou como filho a maior parte dos espíritos que havia criado dificuldades na encarnação passada com ele. Então ele adotou como filha, desculpa, foi filha legítima dele a ex-esposa, os dois capatazes que haviam ajudado ele né, a matar o pai e o próprio pai. E então com este caso a gente encerrou, né, este item. E só para a gente ir para o item 2 aqui deste Penas e Gozos Terrenos, eu vou fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui nesse capítulo, né? Nesse item 1 deste capítulo. E então, segundo o que me chamou mais a atenção, o que eu vi assim de mais importante foi: o objetivo da reencarnação é a perfeição, alcançado por meio do cumprimento de expiações e provas que são programadas para a nossa vida. Por isso que a felicidade é relativa na Terra. Da mesma forma, a infelicidade ela é relativa, porque são momentos de aprendizado e eles têm suas dificuldades. Pode-se gozar na Terra felicidade quando se cumpre as leis naturais e se tem fé no futuro. Então a gente viu isso que é muito interessante e consolador. Quando nós fazemos o que é certo, na medida das nossas capacidades, e sabemos que a felicidade é uma conquista futura, mesmo que ela não seja plena no presente momento, nós já atingimos graus muito bons de felicidade aqui na Terra mesmo. Não é necessário pensar que a gente vem na Terra só para sofrer. Vimos que fortuna e poder são provas perigosas, pois estimulam as paixões do orgulho e da vaidade, o que muitas vezes é o nosso objeto de cobiça. Sem uma educação espiritual correta, a gente acha que ser rico, ter poder, são objetivos bons da encarnação. E os espíritos trabalham para nós que não é bem assim. Se você não tiver preparo espiritual para ter recursos financeiros e prestígio e poder, você pode cair em vários vícios e gerar grandes problemas e dificuldades futuras para você. Vimos também que quem consegue já diferenciar o supérfluo do necessário e quem respeita suas aptidões naturais na busca de trabalhos úteis, encontra nesta sabedoria felicidade na Terra. Muitas vezes nós somos infelizes pelo que não temos e deixamos de ser felizes pelo que temos. E queremos ter muitas coisas supérfluas, e isso nos traz sofrimento que cabe a nós mesmos aprender, ressignificar e abandonar este sofrimento. E quando nós também nos propomos a desenvolver alguma atividade, algum trabalho, é importante respeitar as nossas aptidões e até o plano de encarnação que a gente teve. Muitas pessoas se obstinam em trabalhos com vistas a ficarem ricos ou terem prestígio e terem status social e acabam nisso trabalhando em coisas que não gostam, não têm aptidão e sofrendo, né? E vimos que a palavra vicissitude, eu sempre gosto de me relembrar disso, né? Não é sofrimento, é a sucessão de mudanças ou de alternâncias, uma sequência de coisas que se sucedem, é a impermanência da matéria, né? Então a gente tem que lidar com isso também aqui na vida, e isso não é necessariamente causa de infelicidade.
Resignação com as provas e expiações é sabedoria que permite se tirar proveito delas para a nossa evolução. Então, quando nós nos resignamos, e a resignação, vimos, não é acomodação, ela é uma virtude ativa e que implica em trabalho intenso, mas é um trabalho, muitas vezes, interno, de nós termos a sabedoria e reconhecer o que não podemos mudar, aceitar, porque sendo Deus justo e bom, aquilo que nos acontece é sempre o melhor possível para nós, né? Então, quando a gente sabe suportar ou levar ou conduzir as provas e expiações com sabedoria, nós aproveitamos a encarnação e nós usufruímos do aprendizado que aquilo tinha para nos dar. E a gente então consegue evoluir. Pela lei de justiça, criamos possibilidades de passarmos por aflições. Então, as aflições, as dificuldades, elas nada mais são do que a manifestação da lei de justiça, e estando nós com a consciência desperta no plano espiritual, na maior parte das vezes nós mesmos pedimos por aquilo, né? Hoje a gente não lembra. Por isso a importância da resignação com essas dificuldades, porque elas estão ali para nos ensinar algo. E aquela passagem de Jesus, que também estudamos no Evangelho de Mateus, onde ele diz: pois há necessidade de virem os escândalos. Então, as dificuldades, as aflições são necessárias. Estamos num mundo de provas e expiações, não é? São testes para o nosso conhecimento e aprendizado. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Então, quem é motivo de escândalo só tem a arrepender, porque está mal utilizando o seu livre-arbítrio e cometendo injustiças, crimes contra o próximo. Então, ele está usando sua liberdade mal, depois terá que reparar isso. E isso, a gente destaca também a importância de considerar todos esses pontos no que a gente está englobando aqui como filosofia espírita, né? Que seria interpretar a vida de acordo com a finalidade da reencarnação e a finalidade do espírito e não da matéria. E essa ressignificação, essa priorização mais correta das coisas é motivo de que nós aproveitemos melhor a encarnação e tenhamos menos sofrimentos. Vimos também que na Terra há predomínio da influência do mal pela timidez dos bons, né? Até citamos frases aí de algumas pessoas importantes, como Martin Luther King e de Einstein, né? Então, no momento em que os bons forem mais proativos, menos tímidos e acomodados, haverá uma grande transformação para o bem. Eles irão arrastar um monte de indecisos que hoje são muitas vezes arrastados pelos maus, né? Pela sua força que eles atuam com mais na sociedade. Somos os responsáveis pelo nosso sofrimento moral. Esse foi um item muito interessante, né? Kardec perguntou se nós somos os responsáveis pelo nosso sofrimento moral e nós vimos que é totalmente dependente de nós. Isso não faz parte dos planos da reencarnação. Ninguém planejou sofrer de ciúmes antes de vir. Pelo contrário, a gente planejou não ser ciumento, controlar o nosso ciúme e não sofrer com aquilo. Então, toda vez que eu tenho sofrimentos morais que vêm do ciúme, do egoísmo, da vaidade, são sofrimentos que eu causo a mim mesmo, dado o meu grau evolutivo ainda insuficiente, baixo, né? Que eu preciso melhorar. E então a maior parte dos sofrimentos na Terra são estes, que cabe a nós mesmos nos livrar deles, né? E finalizado isso, pessoal, antes da gente cair no item 2, eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão, não sei se todos conhecem, sobre a psicologia positiva. Eu tomei recente contato com isso, até minha esposa Cristiana me falou algumas vezes, né? Mas eu participei de uma terapia em grupo com isso aqui nos alunos da Unesp e eu achei muito incrível, né? Porque a psicóloga falava assim para os alunos: olha, vocês podem achar que eu sou louca, mas eu dizer para vocês agradecerem e ficarem felizes pelos sofrimentos que têm, vocês podem achar que isso daí é masoquismo, mas não é. Isso é psicologia positiva. E ela não usava a palavra Deus, porque não tinha conteúdo
religioso, mas ela falava o seguinte: olha, o universo conspira a seu favor. Tudo que lhe acontece é o que a vida lhe deu de melhor. Seja grato, né? Então, o que, que vem a ser essa psicologia positiva? Ela foi oficializada por Martin Seligman, mas ele é um fruto de vários pensadores anteriores. E esse Martin Seligman, então, ele estava implicado com o seguinte problema. Até a década de 70, o pessoal falava que a psicologia só tratava de problemas, né? Então era um enfoque científico voltado na doença, no transtorno psíquico, no transtorno psiquiátrico. E tudo que se estudava era doença. E havia esse questionamento: poxa, mas e para ser feliz? O que, que eu preciso? Como que é? Vocês, como psicólogos, só estudam a doença? Então, eles vieram com uma revolução nesse aspecto, que foi tentar estudar o saudável, o bom, aquele que deu certo e conseguiu ser feliz, né? E aí existem alguns princípios, como pessoas que sabem agradecer são mais felizes e conseguem criar relacionamentos mais sólidos e duradouros. Da psicologia focada nas doenças mentais, passou-se na psicologia positiva e a psicologia do agradecimento para a busca da felicidade humana, né? E existe todo um fundamento teórico nisso que vem do eudaimonia, que é bom destino, né? Do grego. E isso significa, na eudaimonia, toda a doutrina que considera a busca de uma vida plenamente feliz. E Aristóteles trabalhou muito forte este conceito, e para Aristóteles, a felicidade é um princípio, né? Então, nós vivemos em busca da felicidade. E para alcançá-la, realizamos todos os outros atos. Então, tudo que fazemos na vida tem como força que ele chamava o gênio das nossas motivações, ou seja, a força motriz, aquilo que nos move é a busca da felicidade, né? Então, essa doutrina que estuda a felicidade é chamada pelos gregos de eudaimonia. E essa psicologia positiva tenta resgatar estes conceitos para o nosso momento atual. E ela é baseada em pesquisas científicas. Então, isso não é achismo. E não é só filosofia, porque se eu ficasse nos gregos, seria uma proposta filosófica. Mas ela é uma proposta prática comprovada cientificamente. Então, se a gente vai pesquisar, eu também, pessoal, posso estar cometendo algum equívoco aqui, porque eu não sou psicólogo, né? Minha formação não é essa. Eu não conheço isso, posso estar interpretando um pouco superficialmente também. Se vocês gostarem, podem ir atrás por vocês mesmos ou conversar com psicólogos, né? Mas o que eu vi é que existe, então, uma comprovação científica desses pontos. E eles falam o seguinte: alguns dos principais fatores relacionados com a felicidade estudados foram ter amigos íntimos e presentes em nossa vida. Isso é causa comprovada de felicidade. Fazer atividades voluntárias. Olha que incrível. Então, quando a gente vai dar sopa no centro espírita, quando a gente vem na Unelar, participa de uma campanha assistencial, ajuda no bazar. Então, essas atividades voluntárias que visam o desenvolvimento próprio e de terceiros, dos outros, nos trazem muita felicidade. Isso é comprovado cientificamente, né? Estabelecer uma relação familiar de apoio e estímulo ao desenvolvimento e habilidades. Então, uma família positiva, ou seja, onde um influencia o outro para o bem, tolera as dificuldades, estimula o crescimento do próximo, ninguém atua contra ninguém, mas atua a favor dos outros. E relações saudáveis no ambiente de trabalho. E se vocês pesquisarem, haverão muitos outros trabalhos científicos que fundamentam hoje essa psicologia positiva, né? E é uma questão bastante interessante. E então, nós temos bons e maus momentos. É normal. Se focamos a atenção apenas nos momentos ruins, é aquela história do copo, né? O copo tá com água pela metade. Ele está meio cheio ou meio vazio? É uma brincadeira até, né? Então, se a gente foca nos momentos ruins, nós dissemos, o copo está meio vazio. A tendência é que sentimentos negativos apareçam e se tornem constantes. E o psicólogo que atua dentro dessa linha nos faz ver o que temos de bom.
Se vemos o que está dando certo, o copo meio cheio, os sentimentos serão positivos e a nossa qualidade de vida terá tendência de melhorar. Então vejo que hoje essa psicologia resgata isso que o Livro dos Espíritos falou em 1860, né? Por quê? Porque ele já está dizendo isso. Olha, a Terra, você pode ser feliz aqui, você tem que ver o que você tem de bom, entender o que é a vida, quais são as oportunidades da vida. Então, quando a gente faz isso, a gente foca no copo meio cheio e a gente vê as oportunidades que a gente tem, nós construímos em nós imagens e momentos de felicidade, nós aumentamos a nossa felicidade. Então, o que a doutrina espírita falou como princípio filosófico e religioso, hoje a psicologia positiva coloca como pensamento científico. E a doutrina espírita já havia explorado isso também como ciência através da conversa com os espíritos. E hoje, estas técnicas psicológicas viram isso entrevistando seres humanos. Então, essa psicologia positiva, quando surgiu, foram feitas pesquisas em mais de 37 países mundo afora, com uma quantidade muito grande de pessoas, tentando entender o que diferenciava quem é e quem não é feliz. E com base nisso, criou-se essa questão do agradecimento, da valorização do que tem, de reconhecer que temos bons e maus momentos, que não é possível não ter maus momentos. Então veja que é uma aceitação do mundo de provas e expiações e das finalidades próprias da encarnação, que é um momento de crescimento, é um momento de teste. Não é? Então eu trouxe isso no final desse item 1, porque eu achei que tem tudo a ver com uma compreensão moderna e científica desses fatos todos que foram antecipados na doutrina espírita. Não é? Eu achei muito legal isso. Né? Então tem aquela brincadeira, né? Meu marido nunca leva o lixo para fora. Então a pessoa que se fixa nisso, ela é infeliz. Agora ela pode dizer, meu marido tem paciência enquanto me acompanha nas compras. E isso pode deixar essa pessoa feliz. Ele não está levando o lixo para fora por causa disso. Ele continua com o copo meio vazio, mas você está observando o lado cheio do copo, o que a pessoa tem de bom, não é? E nisso me faz também entender com uma outra profundidade a mensagem de Jesus de não julgueis. Quando a gente julga, nós estamos olhando o lado ruim das pessoas. Na psicologia positiva, a gente tem que olhar o lado bom. Então, a gente vendo as coisas boas, nós vamos alimentar o bem naquela pessoa e alimentar bons sentimentos e felicidade em nós mesmos. Enquanto, quando julgamos, nos alimentamos do mal. E isso ficou muito claro também no estudo que a gente fez do pensamento e vida da associação, né? E a gente viu também ali alertas muito importantes de Paulo na carta aos Romanos para não julgar, falando disso, quem julga se alimenta do mal e acaba fazendo o mal. E tem a ver, é uma outra forma, uma outra linguagem, mas tem a ver com o mesmo conceito aqui nessa psicologia positiva. E para finalizar, pessoal, esse autor da psicologia positiva, ele propõe duas técnicas, tem muitas técnicas para você aumentar o seu grau de felicidade. É isso que eles tratam lá. Nós, como espíritas, queremos aumentar o nosso grau de felicidade com vistas a termos mais força de cumprirmos a nossa tarefa na reencarnação. E ele propõe dois métodos, carta de agradecimento. Então ele fala assim, olha, escreva uma carta de gratidão e entregue-a pessoalmente. A carta deve ser concreta, uma coisa assim, substancial, não genérica. E ela ter por volta de 300 palavras, ele é bem específico. E você tem que ser específico sobre o que aquela pessoa fez que te ajudou e mudou sua vida e como foi. Então não é uma carta superficial, uma carta profunda, verdadeira. E você deixa então que a pessoa saiba o que você está fazendo agora em função daquilo que ela lhe ajudou, para ela ver a consequência disso, e mencione como você frequentemente se lembra do que você recebeu e ouviu dessa pessoa. Então, quando você é uma pessoa grata ao próximo, grata aos outros pelas coisas concretas que eles fizeram por você, para você, você se valoriza e valoriza o outro. E contando para ele por meio dessa carta, você também faz com que essa pessoa entenda as consequências boas. E você vai gerando uma multiplicação do bem, da gratidão. E a segunda coisa que ele fala, nós estamos tentando fazer isso no Evangelho do Lar aqui em casa. E está esquecendo muito,
mas a gente comprou aqui um caderno da gratidão para cada um. Então, que você escreva 3 coisas positivas que aconteceram no dia. Então, a cada noite, durante um tempo, então, às vezes falam em 14 dias, 21 dias, mas que diariamente você escreva no mínimo 3 coisas que deram certo no dia. Só que aqui em casa a gente só escreve o que deu. Ele fala aqui neste exemplo para você falar o que deu certo e por que deu certo, o motivo, né? E aí você vai aguardando tudo isso. Então você tem um registro das coisas boas que te aconteceram. Você está focando nas coisas boas, né? Isso é psicologia positiva, gente. Isso é ser grato a Deus pelo que Ele nos deu hoje, pela encarnação que a gente tem, com grandes possibilidades de virmos e fazermos coisas ótimas. E se temos dificuldades, nós vamos superando, né? Eu achei isso aqui muito legal. E caminhando então no estudo desse capítulo, o item 2 se chama Perda de Entes Queridos. Então, a gente entende que Kardec, quando ele falou de penas e gozos terrenos, ele gastou uma parte bem grande do capítulo, que era o item 1, falando da infelicidade e relativas, né? E dando um panorama geral mais fundamentado em filosofia e mais abrangente. E agora ele vai comentar alguns pontos específicos que representam dificuldades para a maior parte das pessoas. Então, o primeiro que ele levanta no item 2 é esse: perda de entes queridos. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quando é irreparável e independente da nossa vontade, né? Então, Kardec aí perguntou assim: olha, a gente tem as dificuldades aqui na Terra e dentre elas, a perda de alguém da família ou de um amigo não é uma causa de sofrimento e é uma causa legítima. Ela não depende da nossa vontade, porque a gente não queria que a pessoa se fosse, e ela é irreparável, porque a pessoa morreu mesmo. Não volta nessa vida, ela não volta mais, né? Ela só volta numa outra reencarnação. E realmente, isso é uma grande verdade. Para nós, no nosso estágio evolutivo, a gente constrói famílias, constrói relações, e a falta das pessoas é um sofrimento e é uma dificuldade muito grande. Muitas pessoas procuram o espiritismo e religiões de forma geral nestes momentos, onde ela se sente incapaz de sozinha superar essa perda, porque é um sofrimento real. E a resposta dos espíritos foi: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação, e lei para todos. É inevitável, né? Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que dispondes. Então, o espírito já surgindo o espiritismo com a racionalização da mediunidade já nos alerta: olha, realmente isso é uma dificuldade, é uma lei, é uma prova, é uma expiação. Mas o fato de você poder comunicar com os amigos que deixaram o planeta, né, foram para o plano espiritual, já é uma consolação. Enquanto espereis o aparecimento de outros meios mais diretos e acessíveis aos vossos sentidos. Opa, aqui foi um negócio meio profético, bem legal, né, pessoal? Então ele já falou da mediunidade e ele disse assim, que já é uma consolação atualmente nós podemos nos comunicar com aqueles que partiram através da mediunidade, através de uma lembrança de um sonho, de uma intuição, de um pensamento que às vezes a gente recebe uma emoção. Enquanto esperais o aparecimento de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, aqui ele nos prenuncia que, com o avançar da humanidade, quando nós formos um mundo feliz, um mundo mais evoluído, a barreira entre o plano físico e o plano espiritual vai reduzir. E será mais abundante e mais intenso o fenômeno mediúnico. E a barreira entre a fase de estar encarnado ou no plano espiritual será menor. Então, com a evolução natural do espírito, né, a diferença entre estar vivo ou, desculpa, estar num corpo ou estar desencarnado vai se tornando cada vez menor.
e a mediunidade ela vai se desenvolvendo para formas até desconhecidas no momento para nós. Então ele diz isso, que a gente se consola por enquanto com o que tem e esperamos o aparecimento de outros meios mais diretos, ou seja, mais palpáveis, mensuráveis, né, acessíveis aos vossos sentidos, que seria visão, audição, olfato, tato. Então é possível que isso apareça em algum momento do próprio desenvolvimento da humanidade, né? E aí a gente pode, então, isso aqui eu que escrevi, né, concluir que a generalização da mediunidade e a compreensão do seu mecanismo e limitações, né, como ela se faz, e também é importante conhecer que ela tem limites, senão a gente se torna... Nossa, me fugiu completamente a palavra. Mas a gente acaba sendo muito inocente, acreditando e sendo enganado, né? E vendo-a como simples faculdade humana, e a mediunidade é uma faculdade do ser humano, não está ligada a nenhuma religião, nada, ela é do ser humano, ela é natural, né? Não é sobrenatural, não está em sobrear, acima da natureza, ela faz parte da natureza, ela é simplesmente um novo modo, uma forma simplesmente da nós sermos. Então, esse processo todo é parte da transformação planetária e progresso geral da humanidade. Então, isso serve de um consolo no momento e um grande consolo para o futuro, né? Onde essa separação entre os estados, estar encarnado ou desencarnado, vai se tornar ainda menos radical, vai ser mais tênue. 935. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Né? Então, Kardec vinha tratando disso, já tinha a questão de comunicação com os espíritos, do plano espiritual ele havia explorado bastante no livro 2º do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos já no livro 4º, mas ele traz esse questionamento. Olha, mas tem gente que acha que isso é uma profanação, que o espírito, a pessoa desencarnou, morreu, né? Foi para o céu, foi para o umbral, umbral não, né? Foi para o céu, ou foi para o inferno, ou foi para o purgatório. E aí, né? Essa questão do purgatório até devia ter posto lá nas minhas conclusões, ali, nos meus resumos, né? Que Kardec concluiu brilhantemente que o purgatório é aqui. São os mundos de prova e expiação, onde a gente vem para resgatar os erros e construir nossa felicidade, né? Mas então, será que seria uma profanação, né? Uma coisa errada? Então os espíritos responderam assim: não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que prova é que os espíritos, o que o prova é que os espíritos vos são afeiçoados, se manifestam com prazer. Sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Então, profanação seria o fato de você obrigar os espíritos a virem, criar alguma coisa que os constrangesse e que os ofendesse. E Kardec diz que, desculpa, os espíritos responderam a Kardec que não, porque quando é feito com respeito e com decoro, ela não é uma profanação. Inclusive, a prova disso é que os espíritos que vêm se manifestar, sendo nossos amigos e familiares, eles se manifestam com prazer, felizes de poderem conversar conosco, não é isso? E só se fosse feita com leviandade é que haveria essa profanação. E essa é uma frase que a gente já deve ter ouvido várias vezes, que o Chico falava, né, que o telefone só toca de lá para cá. Era uma forma muito dele, né, simples e profunda de trazer um conceito, que essa questão de profanação também não é possível, porque você não consegue obrigar um espírito a vir, ou seja, constrangê-lo a. Ele vem se quer, ele é livre. E é nisso que o Chico diz, né? O telefone só toca de lá para cá. Não tem como eu obrigar ele a fazer uma ligação. Ele que toca quando quer. Então, na verdade, você o convida, mas o fato dele vir já mostra que ele quis vir.
E isso demonstra que não tem esse negócio de profanação, né? Isso daí Kardec colocou para ter esta mensagem, né? Para as pessoas que poderiam ver nisso alguma coisa muito má, ou um sofrimento, ou algum constrangimento que você poderia estar induzindo a esses espíritos. E aí a gente percebe que não é nada disso. Pelo contrário, eles vêm com prazer e sentem-se felizes. Este conceito implica num poder de atrairmos os mortos de algum lugar sagrado do qual não quisessem ou não pudessem sair. Por isso que ele é incorreto, né? Não existe profanação na medida em que isso que eu coloquei aí, né, de atrair a força, isso daí não existe. E aí Kardec achou por bem então complementar essa resposta e ele nos explicou o seguinte: a possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, pois nos proporciona o meio de nos entendermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com os seus conselhos, nos dão os testemunhos de sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a ele. Veja que coisa bonita, né, pessoal? Então, na realidade, essa é uma coisa que o Espiritismo trouxe, que sempre houve, porque é natural do ser humano, mas ele trouxe a compreensão, a racionalização, ele dignificou a mediunidade, tirou-a do plano do sobrenatural e colocou como mais um dos eventos naturais, normais da natureza. E aí, esta possibilidade de conversarmos racionalmente e de forma tranquila e lógica com quem nos precedeu é uma doce consolação, né? E com isso, a separação entre nós e eles acaba reduzindo, né? E eles vêm nos dar o testemunho, primeiro, do que gostam da gente. Então, aquele amor que a gente sentia, ele não acaba, ele é eterno, ele vai continuar e nós congregamos-nos em famílias espirituais cada vez maiores, né? E aí também eles nos dão instruções e explicações de como é o plano espiritual, nos ajudando a nos preparar para a passagem da morte, nos ajudando a continuar nossa vida da melhor forma possível para que a gente chegue lá com o maior grau de felicidade possível. 936. Como as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos que partiram? O Kardec está sendo muito sucinto em coisas que ele vai desdobrar isso depois, né, em outros livros, por exemplo, no Céu e Inferno, né? Então ele perguntou de como a gente deve encarar a comunicação. E agora ele viu um outro aspecto bem importante, que é que os espíritos que já partiram pensam de nós, ou como eles nos veem, o que fazemos, como que aquilo influencia a eles. Então ele perguntou isso de uma forma pontual, assim, olha, se eu tenho uma dor, um sofrimento muito grande, eu não me conformo que alguém morreu. Então eu estou extremamente infeliz e deixei de viver uma vida saudável, né? Deixei de cumprir minhas obrigações ou de interagir com outras pessoas, ou de batalhar, de buscar crescer, porque eu estou muito triste, estou inconformado, inconsolado, né? Como diz aí, porque alguém já morreu, algum amigo nosso, algum familiar, marido, filho. Como que é isso? Para quem foi? Não para quem ficou, mas para quem está no plano espiritual. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que amou, né? Mas uma dor incessante e desarrazoado é não racional, dominado pela emoção. O afeta penosamente, porque ele vê neste excesso uma falta de fé, né? Uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus.
Então a pessoa não acredita em Deus, né? Não está conseguindo aceitar as coisas pelas quais tem que passar, está olhando o copo vazio, né? Que a gente estava brincando agora da psicologia positiva. E por conseguinte, o espírito, o familiar que vê a pessoa nessa condição, vê nisso um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que que deixou. Então ele vê que se a pessoa se desequilibrar muito a ponto disso interferir nas atitudes e nas atividades da encarnação, ele pode, ao desencarnar, continuar naquele desequilíbrio ou acumular coisas faltas, coisas erradas, e aí o próprio possibilidade deles conviverem no plano espiritual pode se tornar mais difícil. Pode ser que a pessoa estagie num plano muito inferior ao dele, por esse desequilíbrio todo, e aí eles não conseguem mais estar juntos. Então, o espírito que vê o parente, o amigo, que permanece encarnado em desequilíbrio, né, desarrazoado, ele vê isso de uma forma penosa, porque ele fica com preocupação, com medo que as pessoas, que a gente acabe se prejudicando. Então, esse é um esclarecimento muito importante, né, para a gente ter em mente aqui e cuidar da nossa conduta, né? É um excesso, este excesso é uma falta de fé, né? E pode ser um obstáculo ao progresso e ao próprio reencontro no plano espiritual. E aí Kardec vai nos comentar: estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. Então, dialética de Kardec é bem aguda, né? Então, ele falou, poxa, peraí, se o cara, você gostava, você, lógico, você ficou triste que ele desencarnou, mas se ele está num lugar onde ele é mais feliz do que aqui na Terra, você querer que ele fique aqui na Terra é um egoísmo, porque você vai querer que ele seja menos feliz? Se ele está bem lá, deixa ele feliz, né? Dois amigos estão, aí ele dá um exemplo, dois amigos estão presos na mesma cadeia. Então ele comparou aqui a vida material a uma cadeia, uma prisão do espírito. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Né? Então, essa é a analogia que ele faz. Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. Isso é difícil, mas é possível. Por quê? Não é porque está escrito aqui só que eu digo que é possível, é porque nós conhecemos pessoas que conseguem lidar desta forma positiva com a morte. A morte também, pessoal, não é porque a gente é espírito que tem que se cobrar o seguinte, a pessoa desencarnou, eu já dou uma festa, fico feliz. Não é isso. Isso é artificial. É lógico que a gente vai sofrer. E existe o luto. E a gente sabe da psicologia, eu não sou psicólogo, mas a gente ouve falar, né, que é muito importante viver o luto, chorar tudo que você precisa, né? Mas não ficar preso indefinidamente nesse momento, ele tem que passar. E após dele vem a, a, você se conformar, você dar continuidade. E o Espiritismo nisso nos ajuda muito nesse momento de você retomar esse processo, aceitar a sua vida, né? E saber que todos nascemos para um dia morrermos mesmos, né? E tentar fazer o melhor possível com o que você tem, que é uma vida que no momento não tem aquela pessoa, né? E então é isso que ele tenta dizer, né? Se aquela pessoa se libertou primeiro, a gente deveria felicitá-lo por ele. Não é uma coisa um pouco difícil às vezes, principalmente pela nossa educação, pelo nosso apego às pessoas,
mas é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar conosco, porque ela é inevitável, ela é uma lei, faz parte da própria vida, né? Faremos outra comparação. Tendes o amigo que ao vosso lado se encontra em situação penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais do que material. Ficareis aborrecidos com seu afastamento, que é para o seu bem, né? Então agora ele já colocou uma outra coisa mais talvez interessante para nós. Então a pessoa tem uma doença física ou uma dificuldade e ela precisando ir para um outro país, ou seja, um lugar que você não o verá mais fisicamente, ela será melhor lá. Então você com certeza iria até apoiar ela a ir fazer esta viagem, já que lá ia ser importante para ela estar melhor, e você faria isso por amor a ela. E com a morte, Kardec quer nos trazer aqui a mesma coisa. Só que, no momento, se você vai para um outro país, hoje nós estamos muito bem de tecnologia, né? Você tem aí o WhatsApp com câmera, você pode ver a pessoa horas por dia, rosto com rosto, né? E os espíritos nos disseram, então, lá atrás, que vai chegar o momento que a mediunidade vai ser assim. Ela atingirá mais, de forma mais palpável, os nossos sentidos. Mas no momento, nós já temos alguma coisa. Nós temos a compreensão racional e, com sorte, se você tiver essa condição e se organizar para isso, você pode receber uma comunicação ou mesmo um sonho, ou você entrar em contato espiritual com essa pessoa e sentir isso, né, perceber isso e assim por diante. A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença, a presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Então ele está realmente, né, todos pontuando que é difícil, mas ele nos diz que pelas provas patentes que ela nos dá da vida futura, gente, infinitas provas, isso a gente sabe, é só ver a quantidade de relatos mediúnicos, né? A gente sabe que o espírito é imortal. E também a gente sabe que esses espíritos continuam ao nosso lado e continuam nos amando da mesma forma, né? E eles continuam solícitos, ou seja, estão interessados em nos ajudar, eles nos ajudam da forma como eles conseguem, né? Tudo isso a doutrina espírita nos traz e nos oferece, então, uma consolação muito grande para essa dor que realmente é uma das causas reais de sofrimento na Terra, né? Com o Espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Comunicar-se pelo sentimento, pelo pensamento, pela prece, pela intuição, né? Estamos cercados dos nossos familiares, dos nossos amigos, desde que nós os mantenhamos equilibrados para isso, né? É quando ele diz que o desespero exagerado nos afasta deles e para nós acaba sendo um problema. Suportarmos impacientemente as tribulações da vida. Desculpa. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder aguentar. Não obstante, se as suportamos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena. Como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Então, às vezes, você está fazendo um tratamento cujo medicamento lhe faz mal, dói, lhe causa algum mal-estar, mas quando aquele medicamento cumprir o efeito de restabelecer sua saúde e você voltar a ter a saúde orgânica, você vai ficar feliz com tudo aquilo. É isso que Kardec nos diz aqui, né? Então, às vezes, se a gente fica impaciente e não aceita isso tudo, acaba piorando.
ao ponto que se a gente aguentar isso e tiver a resignação, né, é muito mais fácil a gente alcançar a nossa felicidade. Então esse era o item 2, né, um item mais curto, sobre a perda dos entes queridos, né, é um item que tinha só 3 questões, e o que eu pude resumir, né, só para fixação aqui da gente, é que a perda de entes queridos é uma expiação ou uma prova. E é uma lei que vai ocorrendo inevitavelmente. Ela é consolada pela comunicação com esses espíritos por meio da mediunidade. Então, o espiritismo ele é um consolador, porque diferente de algumas religiões onde estabelece-se que não há possível se comunicar e às vezes dependendo se aquela pessoa que a gente ama foi para um lugar, para o inferno lá, por exemplo, foi para um lugar muito ruim, a gente nunca mais nem vai ver ela, porque eu não vou lá mais, né? Se eu vou para o céu, por exemplo. E aqui ele mostra que não, né? O Espiritismo mostra que nós estamos todos interligados, que os laços mentais e emocionais eles não cessam e que todos nos reuniremos no plano espiritual em um momento quando tivermos a nossa evolução, né? E talvez alguns se separem porque estão em outras faixas cumprindo outros aprendizados, mas em algum momento todos nos encontraremos e seremos felizes com uma comunidade de espíritos que se ama. Isso é muito bonito, consolador do livro do Espiritismo, né? Quando em equilíbrio, comunicam-se conosco com prazer, testemunhando sua afeição, né? Então, estas mensagens que essas pessoas que partiram antes de nós nos trazem, nos consolam, e que o sofrimento descontrolado, né, que ele chamou lá de desarrazoado, dos que ficam na Terra, influencia negativamente os espíritos que já partiram, pois eles veem nisso falta de fé e um obstáculo ao reencontro, né, e o estabelecimento de uma relação melhor, né, de voltarmos aqui a nos encontrar, tá? E as explicações do mundo espírita que o espiritismo nos dá são motivo de compreensão e consolo, né? Então, na verdade, pessoal, a gente sabe que o conhecimento da reencarnação, o conhecimento do plano espiritual, que os espíritos estão ali, se relacionam, interferem na matéria, na vida, isso é universal, sempre foi assim. Se você vê o hinduísmo, né, todas as doutrinas lá da Índia, né, o budismo, mesmo a doutrina anterior a Jesus, lá dos judeus, desculpa, o judaísmo primitivo, estava tentando achar a palavra, sempre houve esse conhecimento que ele é natural, que a alma persiste, que o espírito persiste, que ele se comunica, que ele interfere por várias formas, né? O que houve foi um distúrbio aí momentâneo da evolução do ser humano, porque lá para o século III, em alguns concílios, né, o cristianismo aboliu por um decreto que não existe reencarnação. Isso daí sempre existia, né? Na época de Jesus existia. Então a gente vê na Bíblia lá, tem vários momentos onde se fala da reencarnação. Por exemplo, os discípulos perguntam que antes de vir Cristo, Elias tinha prometido que voltaria, e ele fala, Elias voltou e vocês não reconheceram. E aí diz, então entenderam que ele falava de João Batista. Tem a passagem com Nicodemos, né? Então, isso tudo fazia parte do conhecimento dos primeiros cristãos e foi depois abolido, né, por decretos, por um entendimento da religião, principalmente por um sincretismo que o cristianismo sofreu com a religião pagã que dominava no Império Romano. Então eu vejo com uma naturalidade muito grande a gente afastar de nós esses rituais, esses mitos, sabe? E vermos que realmente a perda dos entes queridos é um sofrimento,
mas ele é um sofrimento consolado por sabermos que a morte do corpo não muda o espírito e o sentimento de amor que existia continua havendo, né? E que você também irá para lá e encontrará ele, essa pessoa, e para que isso ocorra, viva uma vida da melhor maneira possível, né? Faça o que é certo, para que você tenha méritos e construa um equilíbrio espiritual, para que você também encontre no plano espiritual essas pessoas, né? Então, esse consolo que o Espiritismo traz, ele consegue diminuir um pouco, né, essa causa de sofrimento aqui na Terra, que é a perda de entes queridos. E o próximo item é decepção, ingratidão e quebra de afeições. Mas pelo horário, né, pessoal? Nós temos aí 4, 5 minutinhos. Eu vou parar por aqui e vou abrir para conversa. Cada um colocar o seu ponto de vista aqui, né? E nós vamos trabalhar então essas causas aqui potenciais de sofrimento na Terra na nossa próxima reunião, que será domingo que vem. Tá ok? Muito obrigado então e boa noite.